Prezados colegas, prezadas colegas, hoje nós temos o privilégio, de ouvir o professor José Rogério Cruz Tucci, professor titular, sênior de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, casa essa que também o professor Tucci dirigiu entre 2014 e 2018, e eu digo com muita alegria, com muita satisfação, meu professor durante todo o período de graduação, meu orientador de mestrado, de doutorado. Então, também registro aqui a satisfação de ter recebido essa grata incumbência de ser o entrevistador do professor José Rogério. Eu me apresento, eu sou Heitor Sica, e professor da ativa aqui da Faculdade de Direito, Departamento de Direito Processual, e vamos ter o prazer hoje de ouvir o professor José Rogério Cruz Tucci. Professor José Rogério, quiser usar a palavra para começar? Não, eu estava dizendo, em primeiro lugar, é muita honra. Eu sempre que entro na faculdade, atravesso os umbrais das arcadas, é sempre motivo de satisfação, de alegria e especialmente de emoção. Aqui eu passei um bom tempo da minha vida, continuo a frequentar a faculdade e eu queria apenas dizer que está sendo entrevistado pelo professor Heitor, é uma honra muito grande, porque ele de propósito, eu sei que foi de propósito, deixou de dizer que me sinto muito também satisfeito, muito feliz dele ter ocupado a minha vaga. Quer dizer, depois de 4, 5 anos, sobreveio a pandemia e mais até... Não, foi porque eu me aposentei em 2020, é exatamente isso. Quer dizer, depois de 4 anos, o concurso se realizou em abril do ano passado, um concurso difícil, duro, o professor Heitor concorreu com mais 3 colegas ilustres e, de fato, acabou se sagrando vencedor e ocupa hoje uma das cátedras de Direito Processual Civil, é professor titular, tendo feito uma carreira brilhante. Ele foi, como ele mesmo disse, meu aluno na graduação, depois na pós-graduação, no mestrado, no doutorado. Enfim, a nossa ligação é muito, muito grande e fico também feliz por ter recebido esse convite que acaba sendo importante até para a história da faculdade, essas declarações todas reunidas, colher essa memória que nós não temos do passado, pelas dificuldades, evidente, temos documentalmente, de uma forma fragmentada, e hoje com esses mecanismos de suporte, desses suportes eletrônicos, enfim, a memória fica praticamente não efêmera, mas ela fica perene. Isso é muito importante, não é, Heitor? Até essa sua lembrança agora me remete, não havia o tempo em que o professor Rogério Lauria Tucci, seu pai, que também foi professor titular do departamento, não havia como um projeto como esse que a Fundação Arcadas agora encampa, de registrar a memória dos professores aqui, sobretudo aqueles que já aposentaram, como é seu caso. Mas já que eu falei do professor Rogério Lauria Tucci, que foi nosso colega, professor titular do departamento na área de Direito Processual Penal, pedir sua gentileza de contar um pouquinho a história de vida dele, a história acadêmica dele, que eu acho que tem colegas aqui que vão nos assistir e não conhecem. A minha família é de Mojimirim. Meu pai nasceu em Mojimirim, de neto de italiano e de uma libanesa. Minha avó tinha nascido no Líbano. E depois ele tinha uma única irmã. Ele, contra a vontade do meu avô, que queria que ele fizesse a Politécnica, ele foi estudar Direito na PUC, aqui de São Paulo, ganhou a vida nesses primeiros anos para sustentar em São Paulo como jornalista, trabalhou com Samuel Weiner, se tornou advogado, largou a profissão de jornalista e começou a advogar no interior do estado, mais tarde fixando mesmo residência com a família em Mojimirim. E teve lá
um escritório movimentado em Mojimirim, até que um cliente aqui em São Paulo, uma empresa de São Paulo, contratou para cuidar de alguns assuntos que versavam sobre arrendamento de laranja, enfim, na área de agricultura, e ele passou a ter contato com essa família um pouquinho antes da metade dos anos 60, no início da década de 60, e aí ele passou a assistir a aula. Ele ficava aqui 3, 4 dias por semana, começou a frequentar a faculdade, ingressou depois em 64 no curso de especialização, foi aluno do professor, dentre outros, do professor Miguel Reale, do professor Gofredo, do professor Mitsui Marcondes, de Direito Comercial, enfim. E em 66, juntamente com o professor Zé Inácio Botelho de Mesquita, Tomás Pará Filho, Luiz Ambra, o Hilar de Castro Vilar, ele prestou, na época, quem conseguia lá fazer os créditos, vamos dizer, do curso de especialização, já podia apresentar uma tese, e em 66 ele se torna, então, junto com esses colegas, alguns deles nossos professores, livre-docente na faculdade. E a livre-docência, na acepção, não havia propriamente uma divisão de departamento, só mais tarde, em 71. Então ele deu aula, o que foi fundamental para uma formação mais sólida. Deu aula já era um advogado enfim, de clínica geral no interior, e não teve dificuldade depois para dar comercial, para dar direito romano, direito civil, até obter mesmo, então, a regência de uma cadeira de processo civil naquela época. Com o tempo, depois, na vaga do Canuto, ele se tornou professor de processo penal, ao lado da professora Ada Pellegrini Guinovo, que também entrou pelas portas do processo civil aqui na faculdade. E, enfim, eu acabei frequentando a faculdade por esta razão. Morava próximo, aqui na Avenida São Luís, e vinha à faculdade mesmo antes de ingressar como aluno, isso em 1973. Eu era caminho, o cursinho na Rua Tabatinguera, o cursinho do 11 de agosto, que era excepcional, tanto é que dos 59 alunos do cursinho, dos 60, um abandonou, dos 59, só 3 que não entraram. Quer dizer que nós entramos aqui na época 53 alunos, 30 de manhã e 28 da noite do cursinho 11 de agosto, que foi então uma aprovação realmente notável. Eu vinha aqui na sala da congregação assistir um ou outro concurso que meu pai fazia parte da banca. Foi assim que eu conheci a faculdade, então, antes mesmo de ser aprovado no vestibular, de me matricular. E depois a minha vida aqui na faculdade foi uma época esplendorosa, porque eu vim do interior e aqui comecei a ter meus primeiros alunos, não é? Alguns até hoje, da turma de 78, temos depois alguns foram para como é normal, para a magistratura, para o Ministério Público, e eu guardo lembranças da faculdade até hoje. Por outro lado, esse amor foi tão grande que eu não saí mais da faculdade, né? Eu tive a oportunidade de ter estudado nos anos de 81 e 82 em Roma, e, exceto esses 2 anos, eu desde 78, desde 74, quero dizer, desde 73, se for contar o que eu acabei de relatar. Quer dizer que lá se vão mais de 50 anos hoje, 52 anos. Me formei em 78, como disse, quer dizer que daqui a pouco estou fazendo 50 anos, mais 3 anos eu completo, então, 5 décadas de formatura. E voltando um pouquinho, a sua formação na escola foi ainda em Mojimirim ou já aqui em São Paulo? Eu fiz o grupo escolar Mojimirim, professoras severas e importantes na minha formação. Sempre gostei das humanas. Depois fiz o ginásio também em Mojimirim e
em 71, e meu pai trouxe a família definitivamente para São Paulo, eu fui matricular no Mackenzie, no clássico do Mackenzie, que era o colégio mais próximo, eu ia a pé, inclusive, da Avenida São Luís. O meu irmão fez o ginásio, chegou na época de fazer o ginásio do Mackenzie, e eu o clássico. E sempre já convencido de que seguiria a carreira do direito? Eu falo, e certamente você, Heitor, já me ouviu, que é meu companheiro aí do dia a dia, já me ouviu falar mais de uma vez. Eu, se tivesse que fazer outra faculdade, faria direito de novo. Eu tenho uma verdadeira vocação no meu modo de ver, porque uma coisa é você advogar, outra coisa é você ter a vocação enfim, e conseguir a saída. É claro que com a experiência isso vai melhorando e tal. Quer dizer, o meu prazer é ter esse tirocínio, porque o advogado que eu conheci, muitos advogados que não têm, por mais esforçados, não tem o tirocínio, quer dizer, não consegue desvendar o caso. Não estou dizendo que eu sou melhor, não é isso que eu estou querendo dizer, mas isso é uma questão de vocação. É uma combinação entre a faculdade que você fez e dá certo. Você já pensou, a pessoa que faz a faculdade e trabalha com indisposição, não é bem uma preguiça, mas assim, ainda moço, meio revoltado com o que está fazendo, com depressão e tal. E eu vejo a advocacia, não a atividade acadêmica, mas a advocacia, eu vejo, não vou falar assim, não é bem com humor, mas eu entendo o fenômeno jurídico. Então, mesmo quando há uma derrota do meu cliente, que quem ganha sou eu, a causa, mas quem é derrotado sempre é o cliente. Então, eu vejo com assim, eu consigo fazer essa separação, e às vezes é paradoxal, eu me sinto convencido, quer dizer, eu fico convencido de que a decisão contrária é a melhor solução para o caso concreto. Isso eu acho que faz parte, a gente já nasce assim já, não é? E durante seu período aqui na faculdade, assim, professores marcantes, assim, daqueles que foram mais relevantes na sua formação? Não, é uma história toda que certamente ocuparia um grande espaço aí na mídia desse arquivo eletrônico que a Fundação em boa hora resolveu fazer, enfim, de armazenar essas declarações para o futuro. Eu teria história ano a ano para contar durante essas 4, 5 décadas, de todas as formas possíveis e imagináveis. Professores notáveis, alguns se destacaram, os colegas, a ironia, um curso feito na base da alegria, o prazer de estar estudando, o prazer de ter colegas, nos momentos mais sérios em que o país passava, do ponto de vista político, já num vislumbre de redemocratização, mas ainda com colegas aqui da faculdade desaparecendo, colegas mais velhos desaparecendo, e professores também ainda com aquele rescaldo de problemas políticos, perseguições e tal. Era uma vida acadêmica intensa. Eu vivi muito aqui na faculdade, seja na parte acadêmica de estudo, de formação, seja na parte lúdica da faculdade. A faculdade tem muito disso aqui. Quer dizer, quem se forma, aquelas histórias da bucha magníficas, nós ficávamos encantados, os veteranos, uma parte inventando, a outra parte espelhando a realidade, depois as piruadas. Eu, na minha posição de filho de professor, tinha que ficar sempre meio à margem para não criar problema na minha casa. Já os conselhos de deontologia que os professores davam, meu pai em particular, mostrando o que era uma faculdade de Direito e como que um profissional ia se forjar aqui. E eu fiquei tão encantado, certamente por influência do meu pai e pelos professores que tive, particularmente em Direito Processual, que eu acabei querendo fazer a carreira acadêmica de uma forma rápida e vi que há um preço a pagar, não é? Eu fiquei muito tempo, não só quando estudei fora, mas depois aqui, quer dizer, muito para fazer bem feita, como imagino que tenha
feito, assim, tem que haver muita restrição. Não é possível hoje, quer dizer, desde aquela época, não é possível no mundo de concorrência tentar fazer uma carreira acadêmica sem um sacrifício todo. E esse sacrifício decorria de várias coisas, de me privar de momentos naquela época da minha vida pessoal, enfim, de ter que ficar recluso para poder estudar, fazer concurso com pessoas mais velhas. Me lembro do meu concurso de ingresso aqui, em 1987, havia 9 candidatos, já 2 professores aqui, assistentes, 2 desembargadores, já com uma idade respeitável. Quer dizer, era tudo muito difícil, né? Muito difícil. Enfim, o conselho que eu sempre dei, você é testemunha, quer dizer, a pessoa tem que ter, em tudo na vida, quer dizer, para alcançar algum degrau, tem que haver essa abnegação, esse sacrifício pessoal. E aqui não transmite, é pessoal mesmo. Quer dizer, né? E a sua experiência no mestrado aqui, né? Foi com o professor Moacir Lobo da Costa, né? Foi seu orientador naquela oportunidade. Professor Moacir Lobo da Costa, que eu conheci, era um homem absolutamente intransigente, poucos amigos, seríssimo, pôs o dedo, ele tinha uma estatura baixa, pôs o dedo assim, riste para mim, educado, mas disse: olha, não vai pensar, por ser amigo do seu pai, você vai ter alguma vantagem, algum privilégio comigo. Então o senhor trate de estudar, porque eu estou lhe confiando uma vaga e eu vou cobrar do senhor. E foi assim, uma cobrança semanal, queria mesmo ver o trabalho, queria saber. E aí, com o tempo, eu fui superando, fui examinando, já tinha... meu pai tinha uma biblioteca boa, eu ia atrás, com gosto, sem nenhum receio de magoá-lo e de ter algum privilégio mesmo. E é interessante que esse sentimento eu passei num segundo momento, e aí sem ter conhecimento de ninguém. Foi com o professor Pugliese, quando eu fui para o doutorado, pouco tempo depois, nas mesmas circunstâncias, em que ele também tinha uma estatura assim baixa, eram 9 alunos dos países subdesenvolvidos e do Oriente Europeu. Eu estudei com o russo, com o polonês, naquela época com o tchecoslovaco, uma mexicana e um venezuelano, um colombiano e um venezuelano cujo pai faleceu, ele voltou. E nós estávamos ali bolsistas da Prefeitura de Roma, era uma bolsa da Prefeitura de Roma, e o professor Pugliese também olhou, eu era o mais novo deles, também olhou, não vou dizer com certo desdém, mas olhou como quem disse: será que esse brasileiro aí vai? E no fim eu fui o primeiro a apresentar o trabalho, eu passava lá, eles saíam para almoçar, eu ficava lendo o fichário. Enfim, esse sacrifício valeu muito, foi a época que eu mais aprendi. Mas no mestrado, com o Moacir, eu fiz um estudo sobre o direito português, direito romano, depois o direito lusitano, e era assim, uma fonte de aprendizado, isso aqui me ajuda muito hoje, sem dúvida, a compreender o fenômeno. Quer dizer, a vantagem da história, não para todos os assuntos, evidentemente, é que ilumina muito o presente, assim como a comparação jurídica também. Eu estou agora examinando, estudando a oposição del terço, porque nós não temos aqui no Brasil e há uma incongruência no Código. Quer dizer, eu não quero enveredar aqui nesse papo gostoso, mas há uma incongruência. Quer dizer, nós temos lá o artigo 6, que a coisa julgada não pode prejudicar terceiro, e depois lá no artigo no capítulo da ação rescisória, que o terceiro só tem 2 anos. Quer dizer, há aí um choque lógico. Como é que a pessoa prejudicada num país em que o devido processo legal é resguardado com muita ênfase, como é que fica esse terceiro? E a oposição del terço é o remédio que é utilizado nas mesmas circunstâncias na Itália. Essa é a demonstração como a comparação jurídica pode ajudar
a compreensão e a solução de problemas encontrados num outro sistema jurídico que guarda alguma semelhança. Na sua estadia na Europa, acho que isso eu nunca soube, porque a sua estadia na Europa não foi toda em Roma, né? Teve um período na Alemanha também. Não, eu fiquei 19 meses foi em agosto, eu fiquei 18 meses em Roma, e depois o professor, quase toda semana, vinha um professor de uma outra universidade italiana, por exemplo, Django Alberto Archi, vinha de Firenze para dar uma aula sobre a lei das 12 tábuas. Depois o professor Antônio Biscardi vinha para dar uma aula da Universidade de Pisa, se eu não me engano, para dar uma aula sobre a evolução da descoberta de um texto, a evolução dos estudos sobre uma epígrafe que dizia respeito a contrato de compra e venda, aulas específicas assim. Pois uma vez ele convidou o professor Hélio Fazzolari para dar uma aula de direito comparado. Pois vinha, e isso toda semana, geralmente às sextas-feiras. E aí, uma vez por mês, vinha um estrangeiro. Então eu conheci o Viaker, o Franz Viaker, conheci o Moses Finley, que tem a melhor obra até hoje sobre direito grego, e até que veio o Ner. E o Ner, o Wolfgang Knut Ner, que falava um italiano muito bom, deu lá uma aula sobre direito medieval, processo medieval, instituições medievais. E aí eu mostrei interesse, e eu estava fazendo o Goethe, já tinha feito aqui, não tinha uma fluência assim, mas dava para distinguir bem, naquela época muito melhor do que hoje. E aí ele, Pugliese, passado uns 15, 20 dias, eu tendo demonstrado interesse de ir para a Alemanha, contra a vontade dos meus pais nessa altura, e aí então eu fui e fiquei em Munique de agosto de 1982, fim de agosto, eu defendi o trabalho lá, até combinava com o meu aniversário, por volta do dia 18, 19, e aí eu fui para Munique e fiquei estudando escola histórica com o Hermideus Teas, do Thibaut, do Savigny, e escola histórica na Leopold Wenger Universität, até me convidou para jantar e tal, o Wolfgang Nor. E aí era para ficar, eu não me lembro agora, 5 ou 6, até encerrar, até as festas de fim de ano. Então era setembro, outubro, novembro e dezembro. Mas muito frio, muito longe da família, eu fiquei 3 meses. E depois me cansei também de estudar a escola histórica, porque foi o tema. E depois fiz artigo e tal, foi muito bom para entender bem, porque tinha reflexo também, ali a obra do Gluck, do austríaco, foi importante eu ter examinado. E aí eu voltei. Então foi essa o meu sojourno, a minha passagem pela Europa. E tem amigo até hoje, 2 deles, por exemplo, o Javier Los Moços e o Michael Rainer, que é professor na Universidade de Munique. Correspondo com ele, não muita frequência, mas enfim, trocamos aí carta, experiência. O Rainer manda alguma coisa para mim, o Javier menos, mas me recebeu muito bem. Ele é professor em Valladolid. O pai dele era não sei se é vivo ainda, professor de Direito Civil em Valladolid.